Esse certamente é um dos casos dramáticos que, a partir de aqui, os tribunais eleitorais e até o Supremo Tribunal Federal terão de enfrentar, porque trata-se de um caso em que o ex-governador Cássio Cunha Lima, agora candidato a senador, agora já eleito inclusive com a expressiva votação de mais de quase que 1 milhão de votos. Nem candidatos a governador no estado da Paraíba tiveram a mesma votação, apesar, inclusive, da advertência de que ele estaria com a sua condição sub judice. Mesmo assim, o eleitorado deu-lhe um expressivo apoio, que é, sem dúvida, algo delicado, porque democracia se faz, evidentemente, a partir da manifestação soberana do eleitorado. E é dramático uma situação como a que vamos agora enfrentar. Há 2 condenações colegiadas em relação ao hoje candidato Cássio Cunha Lima. Uma primeira que se refere a um programa chamado FAC, que deu ensejo à cassação de seu registro, ou digo melhor, do seu diploma, a partir da constatação feita por esse tribunal, ou pela capitulação feita por este tribunal, confirmando decisão do Tribunal Regional, de que haveria abuso do poder político, inclusive com a combinação de inelegibilidade pelo período de 3 anos. E o mesmo fato, não outro, o mesmo fato, também ensejou enquadramento como conduta vedada aos agentes públicos. Mas o certo é que, apesar da decisão dar dupla qualificação ao fato único, o fato é que a decisão também culminou em inelegibilidade por 3 anos. O mesmo ocorre com relação a um outro processo, ainda não examinado nesta Corte, mas já examinado na Corte Regional, que se refere a publicações que eram feitas no Diário Oficial, notícias que eram veiculadas por uma publicação oficial, a nova lei de inelegibilidade. Cairíamos, talvez, num aspecto um tanto quanto lotérico, e haverá casos em que as cortes regionais, ou enfim, quem vem examinar, poderão enquadrar tanto como abuso, e conduta vedada aos agentes públicos. Isso é uma eventualidade, não é uma certeza. O fato é que nos 2 processos o fato era único. A questão do FAC, no outro, a questão do chamado diário oficial, do jornal União. Então, esse é o aspecto que gostaria de destacar, dizendo que a eventual dupla capitulação, como disse, não deve ser critério para se impedir que incida aquele precedente da lavra do eminente ministro Hamilton Carvalho, que foi relativo ao caso Ronaldo Lessa. Mas o que há de diferente neste caso é a letra J. A letra J traz na nova lei, admitido, claro, a incidência da lei, como faz a maioria desta casa, a inelegibilidade decorrente da condenação em decisão proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral por conduta vedada aos agentes públicos em campanha eleitoral que implica em cassação do diploma. E o ex-governador foi condenado em ação dessa natureza. Conduta vedada de que resulta a perda do mandato. Não se trata aqui da letra K, ou seja, que a lei posterior pretenda retroagir para tornar ilícito o ato que no passado era lícito, como é o caso da letra K, da renúncia de mandato. Nem se trata propriamente da letra D, quando se argumenta a quebra da segurança jurídica em razão da violação da coisa julgada, porque já teria o processo da decisão colegiada sancionado o candidato com 3 anos de inelegibilidade. Aqui não. Aqui é fato velho e consequência nova, a letra J. Não é tocada a eficácia, a rigidez de decisão judicial anterior. Não se disputa a licitude ou ilicitude de uma conduta anterior.
contrariamente à letra K e contrariamente à letra D. Tem um fato novo. O fato novo tem consequência nova. Já foi, certa feita, suscitada pelo presidente Lewandowski o próprio Estatuto da OAB, em que, diante de certas condenações, o bacharel em Direito não tem direito à inscrição na OAB, crimes de certa gravidade, que impedem o ofício. Ou seja, também aí não se está a ofender ou modificar uma decisão judicial anterior. O que se tem é que dela se retira uma consequência nova em função da natureza especial do cargo público que se pleiteia. Em face do princípio republicano, as cláusulas do parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição, acrescentados aquelas cláusulas na emenda revisional de considerar a vida pregressa do candidato. Então, ao fato velho, a lei nova, para concluir o argumento, a lei nova traz consequência nova, sem em nada afetar a decisão anterior. Realmente, uma boa parte do que eu pretendia dizer já foi dito pelo doutor Torquato. Entretanto, eu vou iniciar a minha sustentação, apenas lembrando o início da sustentação do doutor Alckmin, onde ele falou do fato de que o candidato se elegeu com quase 1 milhão de votos e que isso, então, representaria a vontade popular. Eu quero lembrar que Tiririca foi eleito com 1.353.820 votos, tendo quase 3 vezes a votação do segundo colocado para deputado federal, o mesmo cargo ao qual ele concorreu, que teve 560 mil votos. Então, esse não é um argumento que deve nos impressionar, absolutamente. Por outro lado, os princípios alegados como violados, anualidade, segurança jurídica e retroatividade das leis e presunção de inocência, que no parecer eu rapidamente examino, já foram objeto de decisão desta Corte, e eu também, tal como o doutor Torquato, passarei por cima dessa parte, até porque já estou assentado, né, que a inelegibilidade não é uma pena ou sanção em si mesma, e, assim sendo, realmente é possível a aplicação da Lei Complementar 135 para essas eleições, não viola o princípio da segurança jurídica, uma vez que todos os candidatos foram atingidos da mesma forma pelo advento dessa lei, que veio, aliás, antes do registro das suas candidaturas, não viola o princípio da retroatividade das leis ou da presunção de inocência, porque não é uma lei penal, é uma lei eleitoral material, e como tal, também não viola o princípio da anualidade. Então, os fatos, eles se amoldam totalmente, perfeitamente, à linha J, quando ela diz: os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, por conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais, que impliquem cassação do registro do diploma pelo prazo de 8 anos a contar da eleição. É exatamente este o fato. E, por ser exatamente este o fato, é que o Ministério Público Eleitoral pugna pela manutenção da decisão que indeferiu o registro da candidatura de Cássio Cunha Lima. Continuo eu, portanto, estão presentes todos os elementos configuradores da causa de inelegibilidade prevista na linha J do artigo 1º 1 da Lei Complementar 64 de 90, na redação da Lei Complementar 135 de 2010, que diz: são inelegíveis para qualquer cargo, J, os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, por corrupção eleitoral, por captação ilícita de sufrágio, por doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha ou por conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais que impliquem cassação do registro ou do diploma pelo prazo de 8 anos a contar da eleição. E, com a máxima vênia, apesar dos fortes argumentos, dos judiciosos argumentos levantados à tribuna pelo eminente advogado, está claro que foi por conduta vedada. Quer dizer, os 2 acórdãos, ou os 3 acórdãos, foram muito claros em que houve efetivamente a cassação por conduta vedada e remete aos dispositivos aplicáveis à espécie. De modo que não me parece ter havido, com a máxima vênia,
uma confusão em relação a isso. Está muito claro, é uma dupla imputação em relação a isso, mas que foi efetivamente apenado por conduta vedada. A linha J dispõe que os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado da Justiça Eleitoral por corrupção eleitoral, por captação ilícita de sufrágio, por doação, captação, gastos ilícitos, eles ficam, então, sujeitos à inelegibilidade por 8 anos nos termos da Lei Complementar 135. O recorrente Cássio Cunha Lima foi condenado em 2 decisões colegiadas do TRE, uma delas confirmada aqui, pela prática, entre outros, das seguintes condutas vedadas durante a campanha eleitoral. E eu repito ou destaco, mas me parece que o acordo, inclusive, do ministro Eros Grau é muito claro em descrevê-las na ementa, de modo que eu vou também passar adiante. A prática dessas condutas vedadas ensejou, além da aplicação de 2 multas no valor de R$100 mil em cada uma das representações julgadas pelo TRE, a cassação do mandato, com fulcro no artigo 73, parágrafos 4º e 5º e 8º da Lei 9.504, que dispõe: o descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta vedada, quando for o caso, sujeitará os responsáveis à multa no valor de 5 a 100 mil FIR. Nos casos de descumprimento do disposto nos incisos do caput, parágrafo 10º, sem prejuízo do disposto do parágrafo 4º, o candidato beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito à cassação do registro ou do diploma. Aplicam-se as sanções do parágrafo 4º, diz o parágrafo 8º, aos agentes públicos responsáveis pelas condutas vedadas e aos partidos, coligações e candidatos que delas se beneficiarem. Inafastável, portanto, a incidência recorrente da causa de inelegibilidade da letra J. Ressalto, por fim, que essa Corte já assentou em 2 oportunidades a aplicação da linha J, com redação dada pela Lei Complementar 135, em hipóteses análogas à presente, em caso de condenação e age por captação ilícita de sufrágio ocorrida antes da edição da Lei Complementar 135, e eu transcrevo emendas do ministro Arnaldo Versiani, no RO 4336, relator por acórdão Sua Excelência, publicado na sessão de 25/8/2010, e também de Sua Excelência no RO 1715-30, que diz apenas a última que eu vou ler: transitado em julgado condenação por captação ilícita de sufrágio, é de se reconhecer a inelegibilidade da linha J, nos termos do artigo 1º, 1 da Lei Complementar 64, acrescentada pela Lei Complementar 135, ainda que a condenação somente tenha imposto a respectiva multa, em virtude de a candidata não haver sido eleita, no caso aqui foi eleito. Ante o exposto, eu estou, portanto, negando provimento ao recurso ordinário, mantendo o indeferimento do registro de candidatura de Cássio Rodrigues da Cunha Lima, e esse é o voto, senhor presidente. Pois não. Eu vou pedir vênia aos colegas para pedir vista antecipada. A questão é complexa, envolve vários fatos, várias decisões. Proclamo o resultado. Após o voto do ministro relator, que negava provimento aos recursos, pediu vista antecipada ao ministro Ricardo Lewandowski.